Olá, bonitas e bonitos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do É Sobre Isso com a bonita Patrícia Sabino e hoje com uma convidada especial, maravilhosa, guerreira. Ela tem tantas coisas boas para contar que eu não tenho condições de contar sozinha, porque eu não conheço ela totalmente, a fundo. Gente, eu vou deixar para ela se apresentar, mas, no momento, eu vou falar sobre o meu patrocinador, a Idealize Marmoraria, uma marmoraria de excelência, de qualidade. Tudo que eles fazem, eles cumprem, prometem. Prometeu? Cumpriu. Isso é Idealize Material de Marmoraria. E, voltando, vou apresentar a minha queridíssima Mônica Oliveira. Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Ai, Melhor ainda aqui, hein? gostou. Muito obrigada, tá? Melhor por você ainda. estar aqui comigo, tá? Feliz pelo convite, obrigada. Eu que agradeço, tá? Você estar comigo aqui nesse momento. E eu gostaria de saber tudo sobre você, dentro do possível, né, gente? Porque essa mulher, ela é tantas coisas. Ela é escritora, ela é... Fala você, vai, deixa você falar. Na verdade, nós somos, né? Nós Patrícia, somos multipotenciais, né? É assim mesmo. Hoje as mulheres estão aí cada dia agregando mais e mais. E, na verdade, é a minha paixão, né? Eu sou treinadora mental, também sou palestrante, sou escritora, estou eu aqui propositalmente com alguns dos meus livros. Também sou treinadora na área de inteligência emocional. E, enfim, rico, gente. amo esse universo do desenvolvimento humano. Mas tudo começou com a minha carreira jurídica. Sou advogada, ex-advogada, né? Eu brinco, falo ex-advogada, porque eu não advogo mais. Gente, eu ia falar que ela é uma ex-advogada, mas ela já se antecipou, né? Então, vamos lá, ela vai continuar. Deixei minha carreira jurídica já tem muitos anos. E sou empreendedora, né? Aquela empreendedora na veia mesmo. Eu Nata, né? gosto. E tenho uma hiperrealizadora muito intensa. Então, eu gosto de realizar, gosto de fazer. E, enfim, estou aqui no Espírito Santo desde 2015. Bacana, muito bacana. Você veio de onde? Qual cidade? Na verdade, assim, eu sou nascida em Volta Redonda, estado do Rio. Olha, gente. Quando eu estava ali com meus 30 anos, eu vim para o Espírito Santo. Isso foi no ano de 2000 e... Ih, gente, vou ter que falar a minha idade, olha só, meu Deus. Pode contar. Eu tô com 56, segura a onda aí, porque aí Gente, nem parece que essa mulher tem 56 anos. Imagina, ó, para você, ó, coração. Mas eu vim para o Espírito Santo no ano de 2001, janeiro de 2001. Me apaixonei por aqui, eu quis viver aqui o resto da vida. Fiquei aqui até 2006, depois fui para São Paulo, fiquei em São Paulo, voltei para cá em 2015. Para ficar. Muitas idas e vindas, né? Idas e vindas. Muito, então, aqui gente. eu quero ficar velhinha aqui, sabe? Eu amo o Espírito Santo, adoro o Espírito Santo. E quando eu vim de São Paulo, né, vim como uma empreendedora, trabalhando muito com uma empresa que eu trabalhava em São Paulo, na área de vendas diretas também. Como eu amo esse universo de treinamento, cursos, comecei a dar cursos aqui no Espírito Santo, nessa área de inteligência emocional, de coaching. Lá você atuava na carreira jurídica? Inicialmente, até aqui, quando eu mudei para cá, né, eu também atuei na carreira jurídica, na primeira vez que eu morei aqui. Depois de 2006, eu fui para lá, aí eu não voltei a atuar na carreira jurídica lá. Eu vou só contar um detalhezinho. Nunca existe ex-advogada, porque sempre a gente procura ela para alguma coisa. Mas eu não faço mais. Mas ela dá pra gente sempre uma pautazinha de alguma coisa que a gente pergunta. Sempre, tá no sangue, não tem verdade, como, né? É verdade. Não tem como, mas o seu outro lado falou mais alto, né? Falou mais alto. Eu me apaixonei por essa área, desenvolvimento humano. Qual foi a primeira coisa que você começou depois que finalizou a carreira jurídica? De onde veio? Qual foi a sua primeira carreira após a jurídica? Então, eu comecei a trabalhar com uma empresa de vendas diretas,
porque, na verdade, como eu gosto muito de estudar, essa área terapêutica, eu gosto muito disso, eu trabalhava com produtos para saúde, bem-estar, qualidade de vida. E ali, a empresa me possibilitou desenvolver a minha paixão, Que, na verdade, que é dar palestras e treinamentos. E, na verdade, você ainda trabalha com essa empresa, né? Trabalho também. Eu tenho mais um braço, assim, Ixi, sabe? Maria, A muitos. empreendedora. E lá eu tinha como exercitar essa área, né, de treinar pessoas. E, enfim, como era... Vamos falar de vendas, né? Falando de vendas, eu me aprofundei muito em PNL, eu queria aprender muito esses gatilhos mentais, tudo sobre isso, tal, neurocoaching. E aí comecei a dar treinamento sobre isso naquela época, né? É sobre isso, tá vendo, É gente? sobre isso. É sobre isso. E também dava treinamento na área terapêutica. Enfim, para vender os produtos, eu treinava uma equipe e exercitava essa minha paixão de palestras dessa forma, né? Aí fui me aprofundando em estudos, fui fazer psicanálise, fui fazer outros cursos na área de terapia. É muita coisa. É gostoso, porque é gostoso, porque né? uma coisa vai puxando a outra. Você né? quer entender mais sobre a mente humana, que legal. né? E aí hoje eu estou terminando a pós-graduação em neurociência, porque minha paixão é cérebro, mente. E, na verdade, tudo isso começou porque eu tive um problema com síndrome do pânico, Sério? depressão, há muitos anos atrás. E eu queria me entender, eu queria entender de onde surgiu aquilo. E nada né? melhor do que você mesmo se autoconhecer, pesquisar, para você mesmo ler e falar, nossa, eu sou assim, nossa, eu estou assim, né? E tudo que eu podia fazer para distrair a minha mente, eu fazia. E, enfim... E foi um longo período depressivo? Na verdade, eu fiquei com o problema das crises de síndrome do pânico, eu tive um ano aproximadamente muito intenso, até que eu comecei um tratamento, né? E fiquei ali num tratamento de 2 anos, mas como eu não gosto de remédios, ai, meu Deus, não sou contra, porque eles são necessários também, né? Com certeza. Não sou contra, eles são necessários, mas o meu organismo ele não gosta muito de remédios. Então eu comecei a buscar outras informações, meios terapêuticos para melhorar a minha saúde. Com isso, eu entrei muito nessa área de desenvolvimento humano, porque eu queria me autoconhecer, saber por que tudo aquilo. E uma coisa puxa a outra, né? No momento onde você começou a procurar meios, você começou a partir para o lado natural também? Produtos naturais? Totalmente. Totalmente. Se eu começar a falar dos cursos aqui que eu queria aprender sobre isso, para cuidar de mim, você vai... É mesmo? Fiz homeopatia. Eu ia falar agora sobre a homeopatia, se você fiz fez. 2 anos de homeopatia. Eu me apaixonei, adorava. Eu tô achando que eu te conhecia, não conheço, não. Não. Nem um pouquinho. Fiz biológico ortomolecular. Tudo para cuidar de mim mesma, né? Sério? Aquilo eu estava buscando recursos para mim, para melhorar. E foi ótimo, adorei, gostei, sabe? Então, por isso que procurei também na área de vendas me envolver com produtos nessa linha, nessa área, né? Com produtos fitoterápicos, com produtos oligoterapia, para saúde, enfim. Bacana. Foi Muito assim bom, que eu fui mesmo. deixando a área jurídica e me envolvendo, empreendendo nessa área. Esse foi o seu primeiro passo, Foi né? meu primeiro passo, Esse foi o seu primeiro passo. E daí, como surgiu o livro, toda essa história, o porquê surgiu Mulheres de Impacto, como que você iniciou essa coisa maravilhosa aí? Na verdade, desde 2015, eu me dediquei a treinar pessoas na área de inteligência emocional. Por que treinar pessoas na área de inteligência emocional? Eu precisava aprender sobre inteligência emocional para aprender a cuidar de mim. Sim. E eu falo até hoje que eu ensino o que eu mais preciso aprender. Eu preciso aprender sobre isso todo dia. É verdade. Não é? Eu ensino aquilo que eu tenho que aprender. Então, eu começava a estudar sobre emoções, porque eu precisava aprender a lidar com as minhas emoções, e comecei a ensinar sobre isso. Ok. Antes, só para eu saber, quando você começou a ensinar, você se ensaiava em casa, ficava falando sozinha, assim, tentando passar para o público alguma coisa? Eu estou me planejando para falar. Como para que falar era? Em público? Em público. Na verdade, isso há muito tempo, né? Vou voltar lá em 2003.
Eu tive uma crise de pânico quando eu estava na escola de magistratura aqui do Espírito Santo. Inclusive, Meu eu conto essa Deus! história aqui, nesse livro aqui. No Né? segundo? No segundo, eu conto essa história. Tá vendo, gente? Eu sei que é o segundo. Porque eu tenho o primeiro. Isso aí. E aí eu estava ainda advogando, né? E queria muito fazer a escola de magistratura. Era um sonho que eu tinha desde a época de faculdade. Aham. E aí eu vim para cá, fiz a prova aqui e comecei em Vitória, na escola de magistratura em Vitória. Naquela ocasião, eu fui sorteada, logo nas primeiras, se não me engano, foi na segunda semana, eu fui sorteada para falar, né, para fazer uma apresentação em público para todos os alunos que estavam ali, todos advogados, né, a grande maioria. E, enfim, eu tive uma crise de pânico tão forte, que eu não consegui levantar da cadeira para me identificar, para dizer, olha, fui eu a sorteada, né? Porque, logicamente, eu fui sorteada pelo... tinha uma lista de chamadas e tinham números, cada um uma numeração. Quando falou o número e falou o meu nome, eu estava na sala e eu tinha assinado a lista. Então, o professor que me sorteou sabia que o aluno estava presente na sala, que eu tinha assinado a lista de presença. Mas eu não consegui levantar. Eu fiquei estagnada na cadeira, eu fiquei parada na cadeira e veio uma crise tão forte. Minhas pernas começaram a ficar dormentes, meu coração disparou, fiquei tonta, não achava ar e eu não me identifiquei para o professor. Olha, sou eu que fui sorteada. E aí? A apresentação era para ser feita no dia seguinte. Eu tinha 24 horas, inclusive, para estudar. Mas eu não tive estrutura psicológica nem para me apresentar. Quer dizer, você tinha bagagem, você sabia, dominava, mas a crise... Tive uma crise de pânico muito forte. E isso foi real. O que aconteceu? Né? Ele procurou quem era a Mônica Valério de Oliveira Silva Durante, chamou uma primeira vez, segunda, terceira, chamou uma segunda pessoa, uma outra pessoa, sorteou a outra pessoa, se identificou. E ali eu fiquei estagnada naquela cadeira, resumindo, até terminar toda a aula e os alunos dispensados começaram a ir embora. Eu peguei o meu telefone, né, liguei na época para o meu esposo, que era na época, e ele já estava prontidão para me buscar. E, enfim, dali eu fui embora com ele, passando mal. E o que eu fiz? Eu fiquei uma semana sem conseguir ir na escola de magistratura. Passou uma semana, eu voltei. Quando eu estive na porta da escola de magistratura, eu passei mal de pânico de novo. E uma crise insuportável de pânico. Eu não conseguia respirar. E aí, o que eu fiz? Tomei uma decisão. Tomei a decisão de trancar minha matrícula e acabar com aquele sonho. Eu disse, eu não estou preparada, eu não tenho condições, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir me apresentar na frente para o professor, para frente das pessoas, nem contar que eu... imagina, uma omissão, né? Olha a coisa feia que eu fiz. Deus. De tanto que eu passei mal. Aí eu tranquei a matrícula. Simplesmente. Eu lembro que eu tinha pago com um monte de cheques. Foi uma... Enfim, fiquei com aquilo entalado. Dinheiro, né? Fiquei entaladinho ali, né? Meu sonho era fazer a escola de magistratura. Eu acabei com o meu sonho. Mas, enfim... Não concluiu? Não, eu tranquei a matrícula. Não. Até hoje, isso foi no ano de 2003. Nós estamos em 2024. Nunca mais eu voltei lá. Só tranquei a matrícula direitinho, disse, não vou continuar. E aí a crise foi... E aí vem o que eu falo, né? De uma dor nasce um chamado. Com certeza. De uma dor nasce um chamado. O que eu fiz com essa dor? O que eu fiz com esse problema? Né? Eu falei, não, eu não aceito, eu tomei uma decisão, falei, eu não aceito carregar isso, porque eu não tinha coragem de falar em público. Eu não tinha. Ou seja, eu sempre fui da igreja, desde pequenininha, eu fui para a igreja com 10 anos de idade, então a gente tinha isso, eu tocava flauta, eu tocava violão, cantava no louvor. Até isso, Jesus. Só que eu não tinha coragem. E para orar, eu morria de vergonha. Quando o pastor falava para orar, eu morria de vergonha, em voz alta. Então, até a minha idade adulta, apesar de ser sempre envolvida com trabalhos na igreja, eu tinha vergonha de falar em público. Então, foi minha cura, isso que aconteceu. Por quê? Porque eu peguei essa dor, que ficou entalado aqui, tranquei a minha matrícula e falei, não, a partir de agora eu vou aprender a falar em público e eu vou aprender a me acalmar para enfrentar uma plateia. E aí eu comecei a fazer cursos para falar em público. Muito bacana, muito bacana. Eu me lembro que eu fiz
7 cursos diferentes, porque, na verdade, eu não precisava do curso, eu só precisava me destravar. Mas aí tinha plateia? Você falava Nos para cursos, alguém, para familiar, para as famílias, durante os amigos? cursos, eram o contexto de uma sala de aula mesmo, ok? Tudo bem. Só no 7º curso que eu fiz que eu consegui fazer uma apresentação, para você ver como é que a coisa era terrível. Ai, Mas gente. era terrível, era um problema terrível. Mas hoje eu dou aula de falar em público. Hoje eu tenho uma formação de palestrantes e treinadores, gente, ok? E eu vou falar para vocês uma coisa. Se vocês tiverem oportunidade de assistir essa mulher palestrando, é sem noção. Para quem tinha crise de pânico hoje, falar, essa mulher guerreira, quando ela pega, quando ela sobe e começa a falar, não tem para ninguém, não. Ninguém. Parece que ela nasceu falando. É incrível. E de incrível. uma dor nasceu um chamado. Com Porque certeza. aí eu tomei uma decisão que eu nunca mais queria passar pelo que eu Até a passei. postura muda, né? Muda. Eu falei, não, eu não quero isso. E eu fui aprender. Aí a sua pergunta lá, você começou a aprender treinando em casa, não é? Então, a minha história com falar em público foi dessa forma que veio, que aconteceu, né? Eu não voltei mais na escola de magistratura, mas eu entendi que o meu chamado não era dentro da área jurídica. Eu entendi claramente que o meu chamado não era aquele. O meu chamado era outro. Então, eu transformei o limão numa limonada, eu aprendi a falar em público, me tornei palestrante, treinadora, comecei a ensinar outras pessoas a fazerem isso e passei a falar sobre inteligência emocional, coaching, comecei a falar sobre desenvolvimento humano, mas aí vem essa pergunta, você treinou com pessoas em casa? Sabe como que eu aprendi? Depois que eu aprendi como era, tomei a decisão de destravar, eu me lembro, a primeira empresa de vendas direta me dava a possibilidade de falar dos produtos. Foi o que eu usei para aprender e me tornar uma palestrante. Eu me identifico muito dentro com das você. empresas de venda direta. Muito. Eu decorava tudo sobre o produto, estudava sobre o produto, e eu reunia as mulheres, aí eu colocava ali, juntava 10 mulheres, 12 mulheres, com lanchinho, aguinha, cafezinho e tal, e eu colocava aquela mesa bonita de produtos, ficava em pé, as mulheres sentadas, e ali eu começava dentro da sala da casa de uma, da casa da outra, na minha casa, e eu fazia palestras para elas, mas era direcionada, eu tinha um objetivo. E aí eu explicava sobre o produto e tal, e ali foi o meu destrave. Foi quando eu realmente coloquei em prática, e começou dessa forma. Aí começou dessa forma, até que, porque eu gosto muito de estudar, eu já estudava também a questão da síndrome do pânico, o que eu tinha que fazer para me tornar... me autocuidar, né? Nessa área. Então, aí eu fui estudar. Nisso, eu passei a ensinar também outros conteúdos além dos produtos. Aí eu fui ampliando o leque. Por isso é que eu abri uma formação em inteligência emocional aqui no Estado do Espírito Santo, no ano de 2016, oficialmente. Formei muitas pessoas que hoje trabalham também multiplicando, né, transbordando, e trabalham com desenvolvimento humano também, ajudando outras pessoas a se sentirem melhor, autoconhecimento. Eu tenho muitas alunas hoje que têm seus programas de mentoria, têm programas de treinamento, fazem palestras, enfim, e a gente foi multiplicando isso, né? Mas o livro veio, por quê? No ano de 2016, quando eu abri as turmas, né, falando de inteligência emocional, na ocasião era uma formação em coaching e inteligência emocional. Eu passava muitas tarefas, porque o coaching é exercício, né? Reflexão, pergunta, tarefa, tarefa. E eu consegui fazer decisões muito importantes, gente, na minha vida, através desse segmento. Sim. É incrível como que isso consegue mudar, transformar a nossa vida. Totalmente. Quem puder, gente, faça. Maravilhoso. Sem condições. A gente entra uma pessoa e sai outra. Com certeza. Incrível. A formação em coaching não é só para eu quero ser uma profissional nessa área para trabalhar com isso. Não, é para você se autoconhecer, é muito importante. E aí, naquela época, eu entregava muito conteúdo, entrego até hoje, porque eu continuo também, eu ainda ministro cursos, tenho meu curso totalmente online.
Também entrego aulas ao vivo. E naquela ocasião... E tem presencial também? Tenho presencial também. E naquela ocasião, as pessoas recebiam muito conteúdo, era um bombardeio de conteúdo, ficavam aí em êxtase, né? Depois que passava todo aquele momento do autoconhecimento e tal. E aí, escrever um livro já era algo que eu incentivava os meus alunos a fazerem lá naquela época, lá atrás. É mesmo? O livro Mulheres de Impacto surgiu tem um ano, pouco mais de um ano. Mas esse meu trabalho, essa paixão por escrever, não tem apenas isso, né? Minha paixão por escrever vem desde a minha adolescência, eu sempre gostei de escrever, sempre tive isso, vou lançar livros, lançar livros, lançar livros, e escrevi meu primeiro livro, que ele foi o primeiro livro, mas propositalmente eu segurei, e agora que eu vou lançar, para você ter uma noção, porque eu estava aguardando muitas outras situações. Então, este veio primeiro do que o que você já tinha em mente. O outro já está pronto, mas eu ainda não coloquei no ar, né? Entendi. Que é o Não Existe Concorrência para a Sua Essência. Nossa, só o nome já é o nome impacto. é forte, o nome é forte, E esse foi o meu primeiro livro que eu escrevi. Não Existe Concorrência para a Sua Essência. E aí, o livro veio como uma forma de incentivar as pessoas a colocarem a mensagem que elas carregam para fora. E eu comecei a ajudar algumas alunos a escreverem livros dentro da formação em coaching e inteligência emocional naquela época. Assim como o curso de palestrantes e treinadores. Quando eu aplico uma formação de palestrantes e treinadores, eu ensino aquele aluno, aquela aluna a criar uma palestra estrela, que é aquela palestra, a palestra estrela é aquela que vai ser a base, que vai chamar atenção. Eu preciso participar. Eu preciso Você vai apaixonar. De uma dessas. E ali eu ensino a técnica para que ela monte uma palestra estrela, um roteiro, de forma que ela prenda a atenção do público, né, durante um período que seja de 30 minutos ou de 1 hora, e esse mesmo roteiro, essa mesma palestra, essa mesma mensagem, ela pode sim estar dentro de um capítulo de um livro. Então, é um trabalho que, dentro do curso que eu sempre apliquei, eu sempre ensinei, tanto usar a mesma técnica para escrever o livro, quanto para montar uma palestra estrela. Olha, eu vou te falar com relação à capa. Primeiramente, gente, eu preciso parabenizar, porque olha isso daqui, Mulheres de Impacto. Olha como isso é impactante, literalmente. Olha todo o design desse livro, isso é perfeito, gente. E ela ainda não falou que esse livro não é só dela. Ainda tem um detalhe que ela vai contar agora sobre. Chique. Muito bom. Fala para as pessoas o que são coautoras. Esse aqui, de capa laranja, esse lindo aqui. Esse foi o primeiro, né? Vamos mostrar o primeiro. Aqui, mostra o primeiro. Esse aqui é o primeiro, foi a primeira edição. Isso. Tá? Primeira edição com 20 coautoras. Na verdade, eu sou autora do livro e convidei mais 19 mulheres para, junto comigo, cada uma num capítulo com 10 páginas, contar a sua história de superação. Quer dizer, ela fez acontecer, mas ela não foi sozinha, ela levou mulheres com elas. Então, dentro de cada livro desse, tem um pedacinho de cada mulher, gente, tem uma emoção diferente a cada capítulo. E isso que faz a gente ter vontade de ler, isso faz a gente ter vontade de ser uma das coautoras desse livro. E tá para lançar o último, né? Sim, sim. Esse aqui é o segundo. Com 33, né? Mais 32 mulheres além da Mônica, além de mim. E agora nós estamos lançando o terceiro com 25 coautoras. E conta pra gente quais são as mulheres que estão nos livros? Quais são mulheres comuns? São advogadas? São boleiras? São todos os tipos de mulheres? Na verdade, quando eu falo mulheres de impacto, né, esse nome, o que vem? Às vezes uma pessoa pensa assim, a mulher de impacto tem que ser aquela mulher de alta relevância na sociedade, de repente com potencial financeiro muito elevado, né?
Ótimo, essa mulher pode ser uma mulher de alta relevância na sociedade, ela pode ser uma mulher muito próspera financeiramente, uma mulher muito próspera emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, enfim, pode sim. Mas a mensagem, quando nós falamos de mulheres de impacto, tem a ver com a mensagem que uma mulher carrega dentro de si, que quando ela expõe, quando ela verbaliza, seja por meio do livro ou até por meio de uma palestra, essa mensagem vai impactar a vida da outra pessoa que está recebendo. Realmente é isso que acontece. Quando eu leio aqui Mulheres de Impacto, eu não vejo uma mulher já toda ali, toda empoderada. Não, eu vejo Mulheres de Impacto como eu vou abrir e vou ler uma história de superação. Uma mulher que ela teve uma história e ela conseguiu superar aquele. Então, Mulheres de Impacto é isso. Exatamente. A cada capítulo, ele vai impactar de uma forma diferente, não é isso? Exatamente. O impacto está na mensagem que a mulher carrega dentro de si, que quando ela coloca para fora, expõe essa mensagem vai atingir a alma da outra pessoa e vai impactar a alma da outra pessoa. Então, quer dizer, é de alma para alma. Não é com relação ao financeiro, não é a pessoa da classe média, baixa, alta que vai. Aqui pode ser qualquer mulher que gostaria de ter uma história dentro do livro, ser uma coautora, correto? Exatamente, porque, na verdade... Tem uma história de superação, né? Isso. Na vida toda, né? Quantos desafios nós enfrentamos todos os dias. Então, eu contei no segundo livro o meu desafio do pânico de falar em público, ok? E eu contei a história da escola de magistratura e como eu venci, o que eu decidi fazer. Isso é um episódio da minha história, porque eu tenho N, né? Tenho muitos. No primeiro livro, eu conto sobre a síndrome da não merecedora, que é algo que veio me perseguindo desde minha infância, né? E tal. E o quanto isso começou a me fazer mal, até que eu entendi que quando eu tive o problema emocional, a síndrome do pânico, tinha ligação, muita ligação com as crenças realmente que eu fui, né, trazendo aí desde a minha infância, enfim. Eu explico isso no primeiro livro. Então, eu conto uma outra vulnerabilidade que eu também consegui superar. E eu tenho mais um monte. Assim como eu, várias outras mulheres também têm suas vulnerabilidades. Agora, você falando sobre essa síndrome, me veio assim, eu estou remetendo ao meu passado, que eu sempre antes, hoje não mais, porque eu estou a cada dia procurando superar isso. Eu também tive uma síndrome da burrice. Eu olhava para mim e falava assim, não, eu sou burra, não vou conseguir fazer isso. Não, eu sou burra, não vai dar certo. Gente, eu sou burra, eu não sou burra. Não tem condições. E dentro de mim, o meu eu achava que eu era burra. Eu sempre, quando eu ia fazer alguma coisa, eu me travava. Não, eu não posso, porque fulano fez, ele é inteligente, mas eu sou burra. Sabe? Então, isso pode ser uma síndrome também? Na verdade, tem coisas... Isso é uma crença, né, que pode ter acontecido na sua fase Foi de na minha infância. fase da adolescência, da escola. Por quê? Porque o nosso inconsciente, né, tudo aquilo que vimos, ouvimos e sentimos dos nossos pais substitutos, mestres, professores, líderes religiosos, pessoas que representavam autoridade para nós quando éramos jovens, quando éramos crianças, aquilo fica guardado no nosso inconsciente como se fosse um aprendizado. Nossa, é tudo isso que eu sentia. Isso. E ali, 90% das nossas ações nós tomamos aí de forma inconsciente, né? Então, na fase adulta, muitas vezes, nós só repetimos aquilo que ficou lá no nosso inconsciente desde a fase, né, desde a infância. E aí, essa coisa de que eu sou burra, eu me acho burra, um gatilho foi despertado no seu inconsciente, você trouxe para a fase adulta e ali você passou a repetir, porque a repetição, cada vez que você repete, você reprograma sua mente. Então, é o que nós chamamos de crenças limitantes. Né? Isso também pode vir de mãe para filho, de pai para filho, porque, um exemplo, minha mãe minha mãe é talentosíssima, também tem um estúdio de beleza. Ela é maravilhosa, uma mulher guerreira que eu tenho assim o prazer, eu falo de ter ela como minha mãe, porque eu me espelho nela. Gente, às vezes eu tô deitada 7 horas da manhã e minha mãe ainda tá lá, já está de pé, já lavou a calçada, já fez tudo e eu tô deitada. Então, minha mãe, ela é minha inspiração, entendeu? Sim. A minha mãe é isso. E quando eu falo dela, o que acontece? Às vezes ela não sabe fazer alguma coisa, igual o telefone, o celular. Normalmente, a idade, né? Não está na tecnologia certa. Ela falou assim, minha filha,
você pode ver isso para mim, porque eu sou muito burra para isso. Então, ela, antes de ela Ela pegar, se ela já autodenomina, se e aí, auto-intitula. isso, então, sabe, a gente como filha, a gente acaba pegando a mesma mania de, aí eu já comecei, eu sou burra. Então, Mônica, você ativou agora para gente uma coisa muito importante, que é falar sobre isso. Eu não tinha ligado isso. A nossa mente ela é programada, reprogramada, não é? E nós temos, por exemplo, o nosso cérebro, né? A neuroplasticidade. Hoje, um ser humano ele consegue reprogramar a mente dele, independente de idade. Uma pessoa já tem 60, 65 anos, não tem mais jeito, ela não consegue reprogramar. Então, isso é mito, né? É mito, é mito. É mito. Nós conseguimos reprogramar. Você sabe, olha como é que isso é tão assim, né? A mente é programada dizendo um o quê, porquê, ambiente de intimidade e repetição. Vou te dar um exemplo da Bíblia para exemplificar isso que eu estou falando. O que a neurociência traz hoje, o que eu falo sempre assim, olha, psicologia, coaching, psicanálise, inteligência emocional, isso são nomes modernos que os homens trazem para aquilo que já está pronto há milhares de anos, que está tudo na Bíblia. E aí vamos colocar assim, são os apelidos modernos que os homens trazem, né? Você fala de inteligência emocional, que Daniel Goleman trouxe de uma forma muito maravilhosa, né? Ótimo, o conceito de inteligência emocional, o livro dele, Inteligência Emocional, Daniel Goleman é um mestre nisso, maravilhoso. Mas se você vai procurar inteligência emocional na Bíblia, meu Deus, nós temos lá frutos do Espírito. Nossa. Então, assim, vamos falar de como é que é um exemplo de reprogramação mental na Bíblia. Olha como é que isso é antigo, né? Como é que eu programo a mente de uma criança? Como é que você programa a mente do seu filho, da sua filha, reprograma, e até mesmo na fase adulta? Dizendo um o quê, porque ambiente de intimidade e repetição. O que é um o quê? O quê é a mensagem que você quer entregar para aquela pessoa e você deseja que ela aprenda. É uma mensagem, é o o quê. Porque você mostra para essa criança um benefício, um motivo, uma motivação, por que é importante aquilo para ela, ok? Ambiente de intimidade é quando essa criança confia em quem está entregando essa mensagem para ela. Ela já tem uma relação de confiança. E a repetição é quando ela ouve repetidamente a mesma coisa. Vamos trazer aqui na Bíblia, onde é que está escrito isso? No livro de Provérbios, no capítulo 4, do versículo 3 ao 11, ali existe um diálogo entre o rei Davi e o seu filho Salomão, ainda criança. Salomão estava ali, o rei Davi começou, dentro do livro de Provérbios, está escrito detalhadamente isso, depois você lê em casa. Com certeza. Ele começou a ensinar para o seu filho, né, aquilo que ele deveria pedir, aquilo que ele deveria buscar. Então, ele começa lá, filho meu, né, peça, isso todo mundo já conhece, já sabe, né, o que Salomão pediu. Davi repetiu, entre o versículo 3 até o 11, ele repetiu 6 vezes para o filho dele a palavra sabedoria. Ele dizia, filho meu, então o quê de Davi era sabedoria. Ele queria ensinar para o seu filho, programar a mente dele, né? Com certeza. O quanto era importante ela ter sabedoria. Então, isso foi o quê, o que a neurociência fala. O quê, porquê, ambiente de intimidade, repetição. O quê de Salomão, que ele recebeu do seu pai Davi, sabedoria. O porquê. Se você ler os versículos, você vai ver que coisa interessante. O porquê. Davi explicava para Salomão por que era importante para ele pedir sabedoria, porque o nosso cérebro ele precisa de ser legitimado para que ele guarde. E ele falava assim, meu filho, peça sabedoria. Por quê? Ela te honrará. Ela te dará um diadema de glória, uma coroa de graça. Ele apresentou vários benefícios para Salomão, porque seria importante ele aprender e buscar sabedoria. Ok? Então, ali já preencheu 2 quesitos. Olha que isso é antigo, estou falando de Bíblia. Com certeza. Terceiro, ambiente de intimidade. Você quer ambiente mais íntimo do que pai e filho? Mãe e filha? Mãe e filho? Com né? certeza. Ambiente de intimidade. Então, ali também, ele confiava em quem estava ouvindo.
Isso acontece com líderes religiosos, isso acontece com avós, isso acontece... Quando você é criança e você vê aquela pessoa como autoridade na sua vida, você confia naquilo que ela está te falando Com e você certeza. recebe como aprendizado. E, por último, a repetição. Porque ali, só nessa parte, nós lemos que Davi repetiu 6 vezes a palavra sabedoria para o seu filho Salomão. E ele, o que aconteceu quando ele foi jovem, na sua juventude, né? Deus apareceu para ele, não conta assim, no livro de Provérbios? Deus apareceu para Salomão e perguntou para ele o que ele queria. Ele podia ter falado assim, olha, a Bíblia não fala que ele pediu um tempo para Deus para responder, a Bíblia não fala, eu preciso pensar, a Bíblia não fala, estou em dúvida. Não, a Bíblia fala que ele foi de prontidão, sabedoria. Como é que um jovem já tinha uma decisão pronta, para uma resposta pronta para Deus no momento que ele foi pego de surpresa? Porque ele já estava programado. Pronto, né? Com certeza. Então, dessa forma, a programação acontece. Então, isso que você estava falando, eu me acho burra. E quantas vezes, né, na fase adulta, nós temos crenças que vêm lá da infância, que muitas vezes os nossos pais, muitas não, quase todas as vezes mesmo, os nossos pais, eles nos entregaram o que eles tinham de melhor. Eles não tinham conhecimento para nos entregar mais do que eles já tinham recebido dos pais deles. E ali eles muitas vezes erraram na maneira de transmitir a mensagem para nós, no tratamento, mas eles erraram não é de maldade, não é porque não tinha amor, é porque eles aprenderam assim, então eles transferiram aquilo que eles tinham, ninguém dá aquilo que não tem, né? Assim? É por isso que existe aquele ditado que fala, né? Quem tem cultura, quem tem sabedoria, tem tudo, né? Tem tudo. Você pode tirar tudo. O ouro, prata, tudo. Mas o que você tem aqui, conhecimento ninguém te tira. Ninguém, gente. Ninguém tira. Conhecimento ninguém tira. Isso é o mais importante. É verdade. E é o que tem, né? É o que tem. E você cita em alguma parte aqui, você mesmo no seu livro? No primeiro livro, sim. No primeiro livro que eu falo sobre a síndrome da não merecedora, eu falo um pouco sobre essa questão de crenças. Na verdade, eu falo o conceito de crenças, né? Porque a síndrome da não merecedora, ou da impostora, isso vem muito também das crenças que foram instaladas no seu inconsciente. Fala um pouquinho sobre a síndrome da impostora, rapidamente assim, simplifica. O que você acha? Na verdade, Porque agora eu fiquei curiosa. A síndrome da impostora e a síndrome da não merecedora, que são basicamente os mesmos conceitos, né? É quando você não acredita que merece aquilo. Por exemplo, você não acredita que merece algo. É quando você se acha inferior, muitas vezes. Você se coloca, muitas vezes, você recebe uma bênção muito grande, uma bênção. Você acha que não é merecedora daquilo. Você não acha que é merecedora daquilo. Né? Então, o que acontece, por exemplo, uma criança, quando ela se sente rejeitada, e olha que é muito comum a rejeição, né? Com certeza. É muito comum. Mas uma criança, no momento de rejeição, pode se instalar nela, né, uma crença lá no inconsciente dela de desvalor social. O que é a crença de desvalor social? Ela começa a acreditar que realmente ela, por ter sido rejeitada muitas vezes pai, muitas vezes mãe, isso é muito normal, muito comum, aliás. Mas não é normal, tá? Em qualquer fase da... Normalmente, na fase da infância, de 0 a 6 anos, principalmente, onde a criança é uma esponja, né? De 0 a 6 anos é muito intensificado. Mas a partir de 6, 7, 8 anos, ela também pode receber isso. Até os 12, parece, isso é comum, mas não é normal, né? Porque Sim, o normal é uma coisa, comum é outro, né? A gente tem que diferenciar isso. Sim, muitas pessoas têm essa síndrome, mas não é algo que nós temos que normalizar isso, porque não é normal. Mas, o que acontece? Uma menina, um exemplo, uma menina que ela, lá na fase da infância, ela teve um momento de rejeição que ela interpretou, né, como uma rejeição muito forte, ela sentiu aquilo, não foi tratado, não foi ressignificado, não foi resolvido terapeuticamente, não aconteceu, enfim. Na fase adulta, ela pode gerar essa crença de desvalor social e se entrega para qualquer pessoa. Ela não vai ser seletiva nas suas escolhas. Ela pode ser uma moça bonita, inteligente, cheia de... Mas aí ela vai escolher péssimos parceiros. Ela vai escolher sempre parceiros que vão também desvalorizar, porque ela criou essa crença. Gente, isso é muito importante. Porque tem o desvalor,
tem o desamor, né? E aí é muito importante, porque os nossos resultados, e eu falo disso aqui porque eu sou minha luta, né? Eu falo a minha luta nesse livro aqui com a síndrome da não merecedora. E você fala baseado em tudo que você já leu, já estudou, Sim, né? eu fui Tudo estudar para com resolver certeza, os com meus certeza. conflitos emocionais, né? Porque eu falo, todo terapeuta precisa de um terapeuta, todo coach precisa de um coach, todo psicólogo precisa de um psicólogo, e é sempre assim, psicanalista precisa de outro psicanalista, né? E não é à toa que também eles não podem ter parentes, nem nada, nem um vínculo, né? Por ética não é Por bom, ética né? não é bom, né? É melhor uma terceira pessoa, Com né? certeza. Então, assim, eu conto a minha luta e eu vou dizer, porque eu falo que eu ensino que eu preciso aprender. Até hoje, eu me pego com muitas questões que eu preciso ficar, Mônica, é isso, luta por conta da síndrome da não merecedora. Né? Profissionalmente, o que acontece quando a pessoa ela não acha que merece? Ela cobra pouquinho, os honorários dela ficam muito baratinho, muito pouquinho, porque é aquilo que ela não acha que merece mais. Que merece mais, né? E aí ela sofre. Por quê? Porque ela não prospera financeiramente. Ela fica no emaranhado, mas ela não prospera por quê? Porque ela não coloca valor no seu trabalho, capaz, ela né? não se valoriza. Fala, não, eu acho que o meu trabalho não está chegando não a se isso, valoriza. né? Não se valoriza. Acha sempre que um outro é melhor, que o trabalho. Aí vem o meu primeiro livro. Por que o tema dele não existe concorrência para sua essência? Porque lutando com a síndrome da não merecedora, eu com a mensagem que o Senhor sempre colocou no meu coração, eu já palestrante, sabendo fazer palestras, mas eu começava a me comparar, meu Deus, com os meus mentores, com os grandes palestrantes, os grandes top players do mercado. A gente acaba se comparando, sim, né? É automático, sim. é automático. Sempre me achei pequenininha perto de todo mundo. Eu sou uma gotinha no meio desse oceano. Enfim, um dia eu tomando banho, eu estava chorando. Falei, meu Deus, porque eu já quebrei financeiramente, é uma outra história, isso eu vou contar no meu outro livro. No meu livro, Não Existe Concorrência para Sua Essência, eu conto sobre essas quebras, né, financeiras. São resiliências a cada vez. Né? Cada vez é uma quebrei. Resiliência. Eu já tive a primeira empresa, eu tive mais de 40 colaboradores, eu quebrei muito feio, né, na época, eu ainda advogava na época. E, enfim, eu sempre realizei, fiz muitas coisas na minha vida, muitas coisas, mas por má administração, porque eu também entregava tudo muito para todo mundo, porque as pessoas sempre mereciam mais do que eu, por conta da tal da síndrome, né? sempre achando, né? E, enfim, e aí, com isso, eu até acabei me perdendo aqui, porque eu já estava contando. Você falou sobre o tema do livro, o nome do livro. Não Existe Concorrência. Estava chorando no banheiro, tomando banho, né, falando, Senhor, me levanta, Senhor, me tira isso, me tira essa coisa de achar que eu não faço, não posso, tudo que eu faço é pequeno. E as pessoas me traziam sempre um feedback maravilhoso. Os cursos, eu acabava de ministrar uma aula, uma ministração, uma palestra. Mônica, olha, aquilo que você me ensinou mudou minha vida. Mônica, eu fiz isso. Mônica, olha, antes eu era assim, agora eu estou assim. As pessoas iam me trazendo feedback, mas eu não conseguia sair daquilo do meu interior. Apesar de entregar muito para todo mundo, mas o meu interior... Mônica, mas você entrega muito, porque eu te conheci, gente. Depois que eu conheci essa mulher, ela já mudou a minha vida, que vocês não têm noção. É questão de meses. A minha vida fez assim, ó, bum, subiu, literalmente. Glória a Deus. Então, assim, você chorou, mas você está levantando mulheres. Sim. Entendeu? O seu choro é para nos levantar. Não é? Com certeza. É de uma dor nasce o chamado. E aí, Deus falou comigo assim, ele veio, aquele tema, não existe concorrência para sua essência, foi a voz de Deus. Assim, enquanto eu estava tomando banho, eu recebi aquilo assim, olha... Não fica se comparando, não existe concorrência para a sua essência, porque a essência, o que é a sua essência? O que é a vida? Não é? A essência de Deus, é o sopro de Deus dentro de nós. Depois que você descobre a sua essência, quem é que vai ser seu concorrente? Não tem concorrência, não tem jeito. Então né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Se você se conhece, você sabe quem é o seu eu, já se encontrou,
quem vai ser seu concorrente? Ninguém. Não tem. Não tem. E aí Faz a todo maneira como sentido, você... tudo. Né? Eu brinco, eu falo muito... hoje, conteúdo por conteúdo, todo mundo tem o mesmo conteúdo. Porque Com o conteúdo, certeza. você vai ali no chat GPT, você tem tudo ali. Você vai no Google, tem tudo ali. Você vai no YouTube, tem tudo é igual. Gente, É tudo mais do mesmo. Mas o chat, ele ainda dá uns errozinhos. Nem tudo pode confiar nele também, não. Tá? Mas eu digo assim, conteúdo por conteúdo... Nem em todo lugar. Você tem E que é ser o tudo de diferencial, né? graça. O que que muda? O que que muda se eu posso entregar o mesmo conteúdo que você, que o outro, que o outro, que o outro? O que que muda? Muda é o seu recorte, é o seu jeito, é o seu olhar, É o seu é a unção que diferencial, cada um com carrega, certeza. porque a unção é a capacitação que vem do céu, que vem do Senhor. E isso muda de uma pessoa para outra. E isso tem a ver com a essência. É a maneira como você manifesta a essência de Deus dentro de você. Cada um manifesta de uma forma diferente. E não tem concorrência para isso, não tem como mudar. Não. Assim como não tem o timbre da voz, né? É o timbre da voz, a íris, a digital, cada um verdade. tem uma... É diferente. E aí a essência também. É louco isso. E aí, é louco, mas é uma coisa que quando você começa a falar, é vontade de ouvir mais, porque é um assunto muito interessante, muito pouco estudado, porque, vamos falar a verdade, a maioria da gente, nós somos preguiçosos para ler. Nem todo mundo se aprofunda. Isso é fato. E quando a gente pega uma pessoa como você, com uma bagagem dessa, passando para a gente começa já a se fazer uma autoanálise. Gente, mas é tudo isso? E já começa a dar um start. Eu vou procurar. Aí eu vou ter que pesquisar sobre isso. Isso aqui eu também vou pesquisar sobre isso. Porque é um start muito grande. A gente começa a perceber que tudo que a gente faz, só no você falar, que a gente está fazendo... eu estou fazendo isso aqui errado. Olha, isso daqui eu estou fazendo certo. Gente, é incrível, Mônica. Não tem condições. Na verdade, a vida é um aprendizado, né? A gente vai aprendendo, vai aprendendo. E aí eu entendi, quando Deus falou comigo, né, que eu precisava de simplesmente ser a Mônica, sem nenhum grau comparativo, entregar o conteúdo do meu jeito, mesmo que todos, né? Porque você falar de crenças, hoje todo mundo é crença, tudo fica muito comum, mas cada um tem o seu jeito, seu recorte, e o seu carisma, sua empatia, e aí as coisas vão indo. E quando veio no coração o desejo de fazer um livro em coautoria, não foi eu que inventei, que criei, a ideia não é minha, porque livros em coautoria já existem há muitos anos. Né? São muitas grandes editoras que fazem esse trabalho. Mas você poderia fazer sozinha, mas você se deu, né, a liberdade de colocar pessoas. Porque eu já conversava com várias alunas que eu tive, e elas queriam escrever livros, e ela falava, Mônica, eu estou travada, eu quero lançar meu livro, não consigo, e tal. E eu vi que já tinha algumas mulheres com vontade de colocar a mensagem para fora por meio de livros. Eu tenho um conteúdo para colocar dentro do seu livro. Eu posso ser uma das coautoras, porque eu tenho muita bagagem para falar também. Então, assim, gente, eu vou estar no próximo livro dela, tá? Uau, tá gravado, tá gravado. Eu vou estar. Já se comprometeu, olha, hein? Eu posso falar a cor da capa? Pode. É verde. É verde? A verde é desse terceiro agora. Errei, gente, errei. O quarto livro vai ser vermelho, rubro, aí que é bom, porque o vermelho é ali a atenção mesmo. Vivo, eu vou estar no vermelho, eu vou estar no lindo, vermelho, gente, com certeza. E esse vai ser o último dessa série, né, Mulheres de Impacto. Sabe, Mônica, olha, eu vou te cortar um pouquinho, mas eu vou te falar uma coisa assim, bem pessoal minha. O meu filho... O meu filho, ele não é meu filho, ele é meu pai. Porque ele é um capricorniano sério. Eu ligo para ele, que ele mora fora, né? Mora em Minas e eu aqui no Espírito Santo. Eu ligo para ele, meu filho, assim. Ele, mãe, para de olhar Instagram de fulano, ciclano, para de tentar fazer igual. Mãe, seja você. Seja você. Sua essência, gente, isso aí. Olha só, o Ellison, meu filho, eu te amo, tá? Um beijo para você. Enquanto eu não descobri e eu não me identifiquei, porque eu gosto de dançar, eu gosto de fazer barangandã com minhas clientes. Enquanto eu não me identifiquei, a Patrícia me mostrei, eu não fiquei livre. E isso faz toda a diferença. Isso faz a diferença, porque eu tentava me comparar. Eu queria entrar no padrão, eu vou seguir esse estilo aqui de maquiadora. Eu vou seguir esse padrão aqui. Mônica, eu ficava com uma decepção tão profunda. E aí teve um momento que eu falei assim, gente, ou eu vou parar com esse negócio de
tentar ser alguém que eu não sou, igual meu filho. Quando meu filho falou para mim, mãe, para de tentar ser alguém, seja você. Aí agora ele fala, mãe, mas mãe, como é que você está fazendo isso tudo? Você perdeu a vergonha? Eu falei assim, meu filho, agora eu estou sendo eu dessa mesmo. É a sua essência, É né? minha essência, mas flui tudo muito fácil, sabe? Sim. E eu quero passar isso no próximo livro. Eu Sim. tenho coisas, eu tenho bagagem e eu quero mostrar para as pessoas, eu quero que as pessoas leiam. Eu vim também de um estado depressivo, eu superei depressão, eu superei também Procrastinação. Isso, fala essa palavra aí que o mineirês agora bateu aqui. Procrastinação. Muita coisa eu superei para estar aqui hoje. Então, eu sou uma mulher de superação que eu consigo ser uma coautora do seu livro, com certeza. Show. É incrível. O livro, ele é simples e profundo. Por quê? Porque simples, gente. Não, dá uma olhada nisso daqui. Isso aqui é simples? Mas Olha a qualidade, quando eu digo simples, é simples Olha, a mensagem, não, né? Não. É profundo. É lógico que nós trabalhamos um material top, isso daqui dentro top de uma livraria, livraria, top de linha. A gente passa assim, a gente volta, fala assim, opa, que mulher é essa aqui? Mas quando colorida? eu falo da simplicidade, é da maneira, não tem um critério, não qual é o critério? É você ter uma essência linda e você transbordar essa essência por meio de palavras, contando uma história de superação que você tem na sua vida. Simples assim. E sem contar que as coautoras são pessoas reais, são de histórias reais, todas. que realmente superaram, né? E é incrível, maravilhoso. E o próximo já tem data? Vamos lançar no final de novembro ou início de dezembro, vai ser a celebração, a festa de celebração do lançamento. Mas ele já está na fase editorial. Já está na fase editorial? Já está na fase editorial, para dar tempo de ficar isso tudo pronto aí. Mas antes de lançar, vai vir ainda o vermelhinho? Não, o vermelho vai ser a 4ª edição, que é a última. O vermelho vai ser só início do ano, só em fevereiro. E você vai lançar, então, o outro antes do outro sair? Sim, vou lançar agora esse que já está pronto, que é o da capa verdinha. Então, eu tenho 25 coautoras nesse que está pronto, a capa verdinha. E abri a seleção para o último, que é a da capa vermelha. E a seleção é rápida. Então, primeiro, vamos fechar a seleção com as coautoras e aí vamos trabalhar o conteúdo. Como nós vamos começar a trabalhar o conteúdo aí em novembro, depois de segunda quinzena de novembro, dezembro, né? Nós temos que dar 30 dias aí depois para a linha editorial e para depois a gráfica. Então, ele só vai conseguir chegar e estar tudo pronto até fevereiro. Por isso que a seleção das coautoras é agora. Então, por exemplo, né, você já é uma coautora com a gente, né, do última edição, e as inscrições estão abertas. Pode ser, né, que você também que está nos ouvindo pode conseguir uma vaga ainda. Vai conseguir, porque nós vamos batalhar para que o livro seja todo completo. Não, ele vai ser, com certeza, né? Com certeza. Só que a gente sabe que, por exemplo, por que eu acabei abrindo mais esse último e é o último mesmo? Porque eu tinha mais 6 mulheres que estavam na fila de espera que queriam entrar, eu não tinha como aumentar mais. Eu já tinha feito a cotação de tudo e não dava para colocar. Então, eu acabei abrindo outro. Então, pode acontecer de outras mulheres quererem chegar e não ter mais vaga. Entendi, isso é fato. Porque você vai fechar e já vai porque é dar limitado. continuidade a um outro projeto. Né? Isso, outro projeto. Aí Mulheres de Impacto vai ser a última edição mesmo. Então, as mulheres têm que correr. Gente, é a última edição. Existe o livro, mas também existe o nosso grupinho de Mulheres de Impacto. Network, essa mulher aqui, ó, ela é... Nossa, não tem nem como falar. Explica um pouquinho sobre o seu network para nós, por favor. Há mais de um ano atrás, né, eu estava indo para Belo Horizonte para conhecer e assistir um treinamento também lá da Acmos, é uma empresa que eu tenho a Maria Alves e o Edson Cunha, eles têm uma franquia, né, da Acmos. O Edson já é franqueado da Acmos há quase 10 anos. Edson é quem? É o esposo da Maria, dela? né? Maria casou com o Edson, tem mais ou menos 3 anos e formaram um belo casal. E ela tem trabalhado com ele, né? Apoiado ele aí na questão da Acmos. Inclusive, ela tem um cabelo maravilhoso, gente. Que cabelo é aquele? E aí eles me convidaram para ir com eles em Belo Horizonte, né? Para um treinamento especial que teria lá. E eu fui para assistir esse treinamento.
No caminho, nós, naquela conversa em viagem, né, eu conversando com a Maria, começamos a falar sobre eventos, sobre mulheres e tal, e tal. E dali surgiu essa ideia. Vamos fazer um café com mulheres? Ai, gente, é Vamos maravilhoso fazer um o café, né? então vamos fazer um café. E era aquela coisa informal. A conversa foi aprofundando, aprofundando. Ela, não, então vamos fazer logo no coco bambu? Falei, tá, então vamos fazer no Gente, que coco bambu. chique. Aí nisso, O chegamos primeiro aqui. encontro foi lá. Foi lá o E primeiro foram com encontro. quantas mulheres aproximadamente? 55. Nossa, nem 55. terminei de falar aproximadamente, já está mais do que eu imaginava. 55 mulheres no coco bambu foi o primeiro encontro. Que isso! E ali eu abri um grupo. E quando eu abri um grupo de WhatsApp, eu coloquei no grupo, conversei com a Maria, a Érica também, uma outra querida amiga também, de muitos anos. As duas foram minhas alunas da formação em coaching inteligência emocional. A Érica da Vai Sim Turismo, ela foi minha aluna. Ela é uma querida, né? Tive o prazer de conhecer, né? No nosso último agora network, né, que aconteceu. E como eu gosto de incentivar os alunos que eu já tive, eu faço muito essa questão da reciprocidade com alunos. Então, evento de uma eu estou, evento da outra eu estou, escrever livro com uma eu escrevo. A Maria e a Érica foram minhas alunas da formação em coaching também no ano de 2017. 2018. Então, elas se formaram com você? Sim, elas estudaram no meu instituto. Foi aí que nós nos conhecemos e nos tornamos amigos. Bacana. E a Érica falou, eu também quero participar. Então, nós formamos um grupo ali, eu, Érica, Maria, para promover café com as mulheres, para que cada uma de nós pudéssemos falar sobre os nossos trabalhos. E todo mundo se apresentava, levantava e se apresentava? Sim, essa foi a intenção. O intuito a Maria era esse, querendo né? divulgar, lógico, o trabalho dela na Acmos, a Érica na Vai Sim Turismo, eu, Mônica, com o Instituto Imagine, que é a minha empresa de cursos, palestras, treinamentos e lançamentos de livros. Cada uma queria divulgar o seu trabalho, era isso. Mas juntar várias mulheres. Aí eu abri um grupo de WhatsApp e aí, nesse momento, falei, vamos dar um nome bonito para esse grupo. Nossa! Eu queria um nome bonito. E ainda não existia o livro? Não existia o livro. Ok. Já existia, sim, o meu trabalho, já existia o desejo de fazer. Mas o nome Mulheres de Impacto? O nome Mulheres de Impacto, não. Aí eu coloquei vários nomes, acho que eu coloquei mais de 10 nomes para a gente, no grupo, para a gente escolher um nome. Coloquei mulheres extraordinárias, mulheres brilhantes, mulheres cativantes, mulheres... E entre todos, mulheres de impacto. E aí, Mulheres de Impacto, na hora eu falei, meu Deus, o meu trabalho, Mônica, independente do trabalho das meninas, né, que uma é turismo e a outra é produtos, o meu trabalho é levar mensagem impactante. Com certeza. O meu trabalho tem a ver com desenvolver pessoas. Então, na hora, eu falei, Mulheres de Impacto. Aí a Érica falou, poxa, eu gostei também de Mulheres de Impacto. Aí a outra, eu também gostei de Mulheres de Impacto. E foi aquela... Interessantíssimo. Aí eu falei, ok, batizei esse grupo de WhatsApp de Mulheres de Impacto. Batizei, o grupo ficou ali. Ali começamos a trocar figurinhas e começamos a convidar mulheres para fazer parte daquele grupo, para divulgar os seus produtos e serviços. Um grupo simples, nunca foi cobrado nada por isso. Mas as mulheres foram entrando com o intuito de divulgar seus produtos e serviços. Muito bacana, muito bacana. E aí eu decidi fazer um livro em coautoria com mulheres. Independente do grupo de network, eu já tinha as alunas, eu já tinha tudo, né? Tanto é que as primeiras coautoras, e até no segundo livro, quase que 98% não saíram desse grupo de network. Não, foram clientes que eu já tinha, pessoas de fora, pessoas de outro lado, que foram indicando, e aí eu peguei as pessoas que foram vindo e colocava nesse grupo de network, era ao contrário. E ali as mulheres começaram, uma divulgou maquiagem, outra divulgou roupa, outra divulgou calçado, outra divulgou terapia, e foi indo. Aí passou de 100 mulheres e passamos a divulgar os encontros no Coco Bambu nesse mesmo grupo. E precisamos dar ênfase, porque os bastidores são todas elas, tá, gente? Não tem estrelismo aqui, não. Elas estão na frente da câmera e por trás delas também, porque é uma loucura para manter tudo em ordem, não é? Fala como funciona um pouquinho aí. Muito trabalho. Busca coffee break aqui, um banner, né? Muita coisa, né? Sim, por trás. Você sempre chega primeiro para fazer tudo, né? Para ajudar na arrumação. Nossa, sim. Mônica, é muita coisa. É muita coisa. Porque é uma responsabilidade, né? Organizar evento não é fácil, né? E qual é o momento que você tira para você, mulher?
Ah, mas tira! Tira! A gente dá jeito, né? Dá para viajar, dá para passear, Dá dá para para tirar um finalzinho passear, de dá para semana. descansar, dá. Nos finais de semana a gente, na verdade é assim, né? As pessoas perguntam, Mônica, que horas que você fica tranquila? Eu não tenho esse momento se eu Depende não do... forçar o momento. Então, por Entendi. exemplo, na Roda da Vida, né, que é a Roda da Vida, que é hoje uma ferramenta pública que todo Com mundo conhece, certeza, tem ali acesso. Eu você tive tem, acesso. tem as áreas da sua vida, né? Tem a área Sim, espiritual, saúde, emocional, hobby, lazer, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, nível intelectual, né, carreira e estudos. Então, você precisa prestar atenção em todos aqueles pontos da Roda da Vida. Na Roda da Vida, quando eu paro, por exemplo, para descansar, como é que eu preencho aquilo ali, né? aham. Normalmente eu estou com o Ed, né, com o meu amor da minha vida, Que estou junto com lindinho, ele, e aí gente. ele me Vamos dar um força. coraçãozinho pro Um Ed? Vamos, coraçãozinho pro vamos, vamos. Ed, Ó, Ed, ó, o ó, o meu coraçãozinho amor. dela, ó. E aí ele me Ele obriga, merece, né? ele Depois me, do último network que eu participei dessa mulher, tudo que ele fez, ele merece o Ele coraçãozinho, né? merece, ele merece. E aí ele me obriga a descansar da seguinte forma, né? Ah, Agora é a atenção para ele, é um momento de atenção muito para ele. bacana. Então eu me desligo ali daquela tensão toda da correria do trabalho para dar atenção para ele. Aí eu relaxo, porque a gente bate papo, come alguma coisa gostosa, e a gente tem, né, aqueles momentos prazerosos, gostosos, e estamos ali junto, uma companhia maravilhosa. E ali é o meu momento de lazer. Então, na roda da vida, eu junto ali meu relacionamento amoroso com hobby, lazer, tudo junto. Já inclui, né? Já incluo, porque eu faço disso. Né? Você fala assim, Mônica, você para na sua casa, fica ali com a perninha para cima, olhando para o Não, teto, nunca. relaxando. Eu não tenho esse momento, porque eu trabalho. E empreendedor não dá conta, né? Porque Eu tenho percebido isso. quando empreendedor é assim, então você precisa de sim, organizar e se é na marra, né? Para descansar é na marra. Então, o hobby lazer vai acontecer isso. Ah, chega sábado, eu adoro praia, eu gosto muito de praia. E quando eu posso, né? Quando o tempo tá legal e tal, eu fico ali contando onda, né? Vem a onda, eu fico com o pé na areia, eu vou Eu contando não sou onda. muito fã da praia, não. Eu amo praia. Então, eu também forço para preencher na roda da vida esse momento de hobby lazer, com coisas simples, inclusive. Né? Não precisa de fazer uma viagem sobre. Né? Não, Aquela. a gente pode também, claro, é maravilhoso. Eu adoro Mas viajar. nem sempre aquele que é o maior vai satisfazer a gente. Às vezes o Sim, mais simples coisa é o mais simples. gostoso. Sim. Então, eu tenho um momento também que eu paro, né, para relaxar. Né? Tem esses momentos, sim. E no seu salão de beleza? Pois é, eu tenho minha maquiadora profissional, entendeu? A minha Ah, maquiadora oficial, pode que falar. se chama Patrícia Sabino. Gente, Elazinha, maravilhosa. eu. Na verdade, quando eu conheci Patrícia, eu falei, meu Deus, você está escondida aqui. Porque naquela Ai, ocasião, obrigada. eu não conhecia a Patrícia ainda. E Né? foi através de um grupo de comércio, né, que eu publiquei sobre o meu trabalho que você foi. entrou em contato comigo, não foi? Foi. Na verdade, no grupo do bairro, eu Sim. perguntei, existe alguma maquiadora aqui em Interlagos? Eu precisava de uma make, e aí uma pessoa me deu o seu telefone e eu tive a felicidade de conhecer. E aí nunca mais desgrudei. Nunca mais desgrudou, gente. E eu vou falar pra você. Ó, ela chega assim no meu estúdio, literalmente. Deixa eu fechar aqui. Ó, ela fica assim, ó. Mônica. Aí ela tá. Ah, Florzinha. Aí eu tá. Mônica. Aí sabe o que eu faço, gente, pra conseguir gravar um riozinho dela? Eu deixo ela conversando no celular e vou fazendo a gravação. No final das contas, ela já tá na internet, já tá no Instagram, e funciona desse jeito. E ela ainda dança comigo, tá? É um detalhe. Mas, enfim, é porque você é uma excelente profissional. Muito né? obrigada. Excelente, Eu né? sou muito dedicada. E eu falo assim, muito. eu me considero autodidata. E eu sou um pouquinho de você lá no passado. Eu fui para o direito, também sou bacharel, me formei, mas eu não me encontrei no direito. Sim. E isso fez toda a diferença, porque eu sou tão artista. Porque eu ia para a faculdade, eu ia com bugiganga para vender, eu vendia produtos na faculdade, eu me identifico com você nessa área. E eu adoeci na faculdade. Tudo veio mediante ao curso, a tudo. E
eu voltei para o meu mundo e eu me curei, eu melhorei, me curei. Estou, cada dia que passa, eu procuro melhorar mais e mais e mais. Agora que eu te conheci, agora que eu melhorei muito mesmo, gente. É demais da conta. Você é Todo muito... mundo precisa conhecer essa mulher de perto, Oh, meu gente. Todo Deus. mundo. Na verdade, eu acho que a minha missão de tudo que eu fui fazendo, aprendendo, né, esse monte de Aham. curso, porque a gente chega num tempo que você acumula tanto certificado e aquilo fica, meu Não Deus, para agrega em quê? nada, né? Só que é gostoso ter conhecimento, mas você não precisa mais dispor aquele monte de coisa em parede, É entende? verdade. Tem gente que ainda faz questão de colocar, né? De É questão lá de legal, tudo colocar. bem, né? Gera uma prova social bacana e tal. Se eu for pendurar tudo, acho que eu tenho mais de 30, 35, 40, nem sei quantos certificado daquilo. Mas no final de tudo, você pega um pouquinho de cada coisa, de tudo que você aprende, e você fala exatamente qual é o meu papel nessa terra, qual é a minha missão nessa terra, né? Então, hoje, eu sei que, em primeiro lugar, inspirar as pessoas e levar as pessoas a conhecer a palavra da verdade, né? Hoje eu acho que se você não tiver como levar a essência de Deus para as pessoas e a verdade, né, em Jesus para as pessoas, eu me sinto totalmente vazia se não, esse é o caminho para mim. Porém, a minha missão está em ajudar uma pessoa a descobrir a missão dela. A minha missão está em ajudar uma pessoa em ativar o propósito na vida da outra pessoa. É ajudar uma pessoa a ativar o propósito dela. Lembrando que o propósito é algo eterno. O propósito não termina. O propósito é perpétuo. Com O que é o certeza, gente, com propósito? certeza. O propósito é transformar a vida da outra pessoa. Esse é o propósito. É contribuir com a outra pessoa. Aí tem uma situação que que às vezes a pessoa confunde muito o propósito com chamado, com missão. Aham. O propósito é eterno, ele não muda, ok? Então, Ok. o propósito está em você ajudar uma pessoa, transformar uma pessoa, levar a verdade para aquela pessoa. Ok. Agora, e a missão? A missão é aquilo que você faz todos os dias para que aquele propósito seja alcançado. A missão são as ações que você faz todos os dias. Que gera uma reação, né? Toda ação gera uma reação. A missão são as ações que você faz. Ok. E o chamado é o que você utiliza para realizar aquilo. Por exemplo, o seu propósito é eterno, mas o seu chamado é temporal. O que é por exemplo, o meu propósito está em ativar uma pessoa a desenvolver o talento, colocar a missão dela para o mundo, na face da terra. Só que eu tenho várias ferramentas que eu posso usar. Com certeza. Deus já me chamou, por exemplo, olha, agora você vai realizar a sua missão por meio de formação em coaching inteligência emocional. Formação em coaching inteligência emocional é uma ferramenta. Aham. É uma ferramenta para cumprimento de propósito. Quando eu estou fazendo uma live, e na live eu estou entregando uma mensagem, na live eu estou entregando um conteúdo que transforma a vida de alguém, Sim. a live é uma ferramenta. Com certeza, com certeza. O livro é uma ferramenta para cumprimento de um chamado. O chamado, ele é geográfico. Por exemplo, hoje você está aqui. É sobre isso. É sobre você está isso. aqui desenvolvendo um projeto. Com certeza. Geograficamente. O chamado, eu posso trabalhar aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, eu posso receber um outro chamado para trabalhar em outro país ou em outro lugar, mas o meu propósito não vai mudar. Por onde eu vou, por onde eu for, o meu propósito é o mesmo. O que muda é a ferramenta para a realização disso, é o chamado que muda. Muitas vezes você tem um chamado para inspirar pessoas por meio da música. Outra coisa, você tem um chamado por meio de um livro. Outra coisa, você tem um chamado por meio de palestras. E você vai desenvolvendo isso. A ferramenta muda. Então, agora, eu vou te falar duas coisas que eu tenho. E eu gostaria que você me explicasse quais são essas duas coisas. A partir da frase que meu filho falou para mim, mãe, você precisa ser você,
eu comecei a me olhar de uma outra forma. Eu me olhei, eu parei segundos no espelho e fiquei pensando, gente, eu preciso ser eu. Eu preciso ser eu, mas eu gosto de dançar. Eu sou alegre, eu gosto de passar para as pessoas a minha alegria. Então, sabe quem sou eu hoje, Mônica? Hoje eu sou uma pessoa que as clientes entram até o meu estúdio, eu danço, brinco, faço brincadeira. Essa é uma Patrícia. E a outra Patrícia é uma Patrícia que eu não vá, nem tudo é sobre dinheiro. Por isso que eu coloquei é sobre isso, porque o é sobre isso, ele foi um chamado também. Foi através do que eu fiz para uma amiga minha que surgiu o é sobre isso, porque eu não me importo. Se você tem dinheiro ou não, eu vou fazer aquele cabelo, eu vou fazer aquela maquiagem, porque quando toca, é o meu eu. Sim. Quando eu penso, é sobre isso, é sobre isso. Assim, eu olho para a pessoa, eu gosto sabe, de fazer alguma coisa para a pessoa. Uhum. Como que se fala? O nome eu gosto de entregar o meu produto, um corte, uma maquiagem, e eu fico satisfeita, e mesmo independente de dinheiro ou não, me traz alegria, êxtase, eu olho para mim e falo assim, nossa, mas eu sou muito boa no que eu faço, eu mesmo. Então, hoje eu entendo quem sou eu. Sim. Eu gostaria que você me explicasse sobre esses dois propósitos do jeito que eu sou, se é propósito. O que você me definiria através disso? Não, Através de dançar. Eu gosto de dançar com minhas clientes, eu gosto de levar alegria para elas na dança, fazer uma brincadeira, deixar o clima mais leve, mais clean. E também gosto de fazer ações sociais. Eu gosto de olhar para a pessoa, quando meu coração toca, eu falo assim, poxa, eu posso fazer algo por aquela pessoa, independente de se ela tem dinheiro ou não, eu posso. Eu sei, eu posso e eu consigo. Sim, esse é simplesmente a sua essência. Isso é minha essência? Sim, é o seu jeito, é aquilo que você faz de uma forma natural, E não que me faz arrependo. você se sentir bem, Isso. né? Você se sente bem, se sente paz, aquilo que te traz paz. É a maneira de você transmitir e manifestar o seu talento da sua forma, com o seu recorte, vamos colocar assim, sem máscaras, né? Sim, a satisfação, o sorriso da cliente, o sorriso daquela pessoa que eu transformei, que eu girei assim, que eu retirei, gente, do espelho e ela só se olhou depois de pronta. Aquele sorriso, ele é tão gratificante que ele é maior do que um dinheiro. Ver uma cliente satisfeita pelo meu trabalho não tem valor, não tem dinheiro que pague, gente. Gostoso, É né? muito valoroso, é muito. E isso tem a ver com personalidade, Patrícia. Né? Porque o que acontece, né? A personalidade é um conjunto de máscaras que nós colocamos, isso não é falsidade, né? Eu estou dizendo conjunto de máscaras é uma maneira de expressar para cada situação da nossa vida, né? Mas que tudo isso, isso gera a sua essência. Por exemplo, a Patrícia é mãe, quando você está ali junto com seu filho, sua filha, você tem, de repente, aqueles momentos, tem um comportamento específico. Com certeza. A Patrícia Sabino, quando você está lá com seu amor, com seu esposo, né? Você tem ali a Patrícia, a sua entrega daquela forma. Diferente, né? né? A Patrícia, quando ela está aqui gravando o podcast, né? Não é sobre isso? Você está ali. Então, assim, cada lugar que nós estamos, nós temos um conjunto de máscaras, isso a gente chama de personalidade. Onde isso não significa que você não é a mesma pessoa. Só que nós, por exemplo, se eu estou dando aula, estou dentro de uma sala de aula. Você precisa passar seriedade. Eu estou ali numa postura de orientadora, de facilitadora, de professora, de mestre. Ali eu tenho a personalidade, né? Então eu visto a máscara, vamos colocar assim, da professora. Mas quando eu estou em casa, se eu estou lá junto com o meu amor, eu tenho uma outra máscara, né? Tudo isso é minha essência, tudo isso é a sua essência. E isso é incrível, porque quando eu entro com a cliente para o estúdio, fecho a porta, coloco o som ambiente, coloco o aromatizador lá, dando aquele cheirinho, tudo muda, parece que o meu mundo ele está ali dentro. Eu fico numa, assim, é tão confortável.
ali eu sou uma Patrícia. Quando eu abro a porta, às vezes eu sou outra Patrícia. Isso é incrível, é verdade. É que, na verdade, é o ambiente, né? Onde Sim. você está e ali sempre tudo é você. Só que a gente tem essa questão da nossa personalidade. E você né? vai Isso contar muda. isso um pouquinho no seu próximo? Sobre personalidade? Isso. Não. Não? Meu próximo livro, aí é surpresa, entendeu? Ah, gente! Aí é surpresa, é outro assunto, né? É surpresa? É surpresa. Mas é muito assunto, né, Patrícia? É muito assunto. Olha, Muita coisa. eu quero te fazer uma pergunta agora bem importante, que você vai falar por muito tempo, você pode ficar 24 horas falando, que eu sei que tem. Mas quem é Mônica hoje? Meu Deus. Hoje, quem é Mônica Oliveira? Mônica Oliveira é a mãe da Liz. Eu falo que a minha motivação para a vida, né, minha filha. Graças a Deus, glória a Deus. É o meu milagre, sabe? Deus me presenteou, minha filha é linda. Vamos fazer um coraçãozinho para ela? Bom. Minha filha linda, te amo. 20 aninhos, né? 20 aninhos. 20 aninhos, né? Mas ela é uma bênção na minha vida. Nossa, é muito amor, né? Então, mas a Mônica hoje, eu vou dizer que é uma filha de Deus, uma serva do Deus Altíssimo, que tem muitos sonhos ainda, mesmo com 56 anos de idade. Eu falo que o segundo tempo da vida, né, começa depois dos 50, mas é o melhor momento, sabe? Que eu tenho muita energia e eu esqueço que eu tenho 56 anos, porque eu não me sinto com 56 anos. Impressionante, né? Minha cabeça boa, energia demais, eu tô com corpo 40 bom. E poucos, eu me sinto com 20 e poucos ainda, gente. Eu faço coisas que meu filho fala, mãe, o que é isso? Sim, menino, deixa pra lá. E eu tenho muitos sonhos, mas eu tenho convicção da minha missão hoje. Eu acho que quando você tem convicção da sua missão, vem as pedradas, vem os desafios, vem, né, as dificuldades, é muita coisa, mas você continua e acorda todos os dias, porque você tem uma motivação para continuar, né? E eu tenho consciência e eu tenho convicção da minha missão. E quero realizá-la pelo resto da minha vida. Amém, glória a Deus. Acordo todos os dias entusiasmada para fazer isso. Eu sei que você tem um cantinho de oração na sua casa, um quarto de oração. Tenho meu quarto de guerra na minha casa, inspirado no filme. O quarto de guerra, muito lindo, né? Agora, eu vou, se você me permitir falar, olhando para você falar, eu te defini. O que eu falo sobre você? Quem é Mônica Oliveira? O que eu vejo em você? Posso? Você me permite? Eu vejo você uma mulher guerreira, uma mulher completamente sábia, uma pessoa que qualquer momento que eu ligo ou qualquer outra pessoa, você tem a empatia, você tenta resolver os nossos problemas, não importa qual é o seu problema, você procura nos ajudar. Você é inteligentíssima, amorosa. Ela me chama de Florzinha, gente, que chique. E eu chamo ela de maravilhosa. Então, você é incrível, mulher. Você nasceu para ser realmente a mulher de impacto nas nossas vidas. E hoje, Mônica, olha, literalmente, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui. Você é muito querida para mim, para todas nós mulheres. Você é guerreira, você é linda, você é empoderada ou é empoderada? Empoderada? É empoderada? É empoderada, gente. É empoderada. Tem hora que eu falo mineirês que eu mesma me confundo aqui. Mas você é guerreira demais da conta. Então, muito obrigada por você estar aqui nesse bate-papo comigo. Sou imensamente grata por você na minha vida, tá? Eu que agradeço. Eu sou assim, eu tô literalmente apaixonada com você. Se você mudar, eu vou atrás. Oh, meu Deus. Obrigada pelo seu espaço aqui. Amém. Por me permitir falar dessa gente, obra, né? Mulheres de Impacto aqui, que eu sou tão apaixonada, contar história de superação. Amém. Né? Quem quer, gente? É muito lindo. Todas as mulheres, gente, deveriam ler o livro, porque realmente é mulher de impacto e ela faz com que a gente fica impactada
impactada com tudo que conta nesse livro, As tá, histórias Mônica? são lindas, né? Muito Estamos lançando em obrigada. Portugal também. Olha, tá tudo gente, bom. que chique! Lindo. Muita Então, coisa nós boa. encerramos o nosso bate-papo aqui, tá? Show. Que Deus te ilumine, que Deus te proteja Obrigada. sempre. Obrigada. Todos os dias que você acordar, eu já sei que você é uma mulher de Deus. Deus vai Obrigada. te ungir cada dia mais. E Obrigada. cada dia mais Ele vai colocar você na minha vida, na vida de fulano, de ciclano, de beltrano e de todo mundo que Obrigada. estiver sobre a bênção do Senhor na sua vida, tá? Obrigada. Deus te Tamo abençoe, junto. gente. Olha, gente, esse aqui é o meu podcast com Mônica de Oliveira. Quero agradecer a todos, agradecer principalmente a ela. E tudo que ela falou aqui e muito mais vocês vão encontrar no livro Mulheres de Impacto, no próximo também. E, gente, sigam as redes sociais de Mônica. Fala a sua rede social, Mônica, para as pessoas saberem. @sou Mônica Oliveira. Sim. E eu tenho outro também, @Imagine Instituto Oficial. É aberto ao público. Aberto ao público. Lá você conta toda a sua história, tudo que você faz, seu dia a É o dia. meu dia a dia, Seu dia a dia né? fica lá, né? Sou Mônica Oliveira. Ai, que legal, gente, que legal. Olha, gente, tem YouTube também? Tem algo no YouTube? Tem um canal no YouTube, Tem? Mônica Oliveira TV. Mais uma coisa, tá? Gente, eu sou a Patrícia Sabino, tá? Siga nas minhas redes sociais também, porque a Bonita aqui também precisa que vocês me sigam para mais conteúdos, tá? E ficamos aqui por hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia fechado com sucesso. Show. Com sucesso. E, ó, beijam para todos, Tchau, tchau. tá? E é sobre isso. Fica por aqui com Patrícia Sabino. Beijinho para vocês. Tchauzinho. Tchau, tchau.